dia, pessoas lindas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional. O tema desse mês de dezembro é fé e hoje nós vamos falar sobre nós florescermos onde nós estivermos. Então, você tem florescido aonde você está plantado? Ou você fica falando, mas e se eu mudar, as coisas vão melhorar? Mas e se eu trocar de trabalho, eu vou ser mais feliz? Então, o que acontece? Aonde nós estamos, nós devemos florescer. Então, as flores, elas devem ser dadas, né? Aonde nós estivermos. Então, às vezes a gente fica esperando algo acontecer para que realmente nós comecemos a entrar em ação, a nos movimentar. Então eu convido você nessa manhã para entrar em ação, e a primeira atitude, a primeira decisão que você pode tomar é realmente estar comigo esses dias agora do mês de dezembro e escolher trazer o 2021 para cá. Você não tem necessidade de esperar chegar dia 1º de janeiro para realmente tomar a decisão de começar a crescer, a amadurecer. Você pode hoje tomar essa decisão junto comigo, vencer todas as coisas que estão te paralisando, vencer o medo, vencer esses bloqueios, a necessidade de aceitação, a escassez, essas coisas que por vezes elas existem e te impedem, te afastam de alcançar as coisas que Deus tem para você. Porque Deus nos fez prósperos. Então, observe a natureza. Tudo na natureza, a maioria das coisas, todas as coisas que Deus fez, elas crescem, elas prosperam, elas multiplicam, elas crescem e amadurecem. Então, nós também, nós nascemos para crescer, nos desenvolver e para nós multiplicarmos. Então, se você ainda não deu flores, se você ainda não deu frutos, se você ainda não multiplica no lugar onde você está, nessa manhã eu convido você a aprender realmente a alcançar o que Deus tem para te entregar. Então vamos lá. Floresça onde estiver. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Mateus, capítulo 6, versículo 30. Vivemos num mundo de incerteza, instabilidades e pressões. Cada vez mais temos visto um afastamento dos valores do Criador. O resultado disso tem sido que... Só um instantinho. O resultado disso tem sido que a ansiedade e o medo têm se instalado no coração das pessoas. Muitas se questionam se caso estivessem em outro lugar, tempo ou condição estariam melhores. Esse sentimento é acirrado quando pessoas colocam seu coração nas coisas desse mundo, cercando-se de preocupações que distraem, desviam e trazem dúvida. Então, o que acontece? Existe uma coisa que, se você deixar entrar no seu coração, vai fazer com que a fé ela diminua, tá? Então, é a dúvida, é a sementinha da dúvida. Então, se você permitir que a semente da dúvida seja plantada no seu coração, a sua fé ela vai começar a diminuir. Então, a nossa fé ela tem que ser alimentada diariamente, tá bom? Bom dia, Ravena, seja bem-vinda. Você que já chegou, coloque o dedinho no aviãozinho e convide pelo menos 2 pessoas para vir aqui para a live, tá bom? O Mestre Jesus usa um exemplo da criação para ensinar que a esperança do céu nos leva a viver de uma forma diferente. Uma erva do campo simplesmente floresce no lugar onde ela está. Não foi plantada por ninguém, mas ali brotou e cresceu. A criação ainda declara as verdades eternas, e uma delas é que a intenção de nosso Deus sempre nos direciona à vida.
Bom dia, Mateus, seja bem-vindo. Um ser vivo tão pequeno quanto uma flor do campo recebe todo o necessário para viver, sem mesmo ter a capacidade de se preocupar com isso. Decida florescer no lugar onde você está. Decida receber das provisões do céu para a sua vida, e você viverá satisfeito onde estiver. Quando há falta de fé, nenhum cenário ou circunstância parecerá bom o suficiente. Bom dia, Lucimar, seja bem-vinda também. Que Deus possa abençoar essa quarta-feira linda, né? E fazer a gente realmente enxergar o quanto Ele tem abençoado as nossas vidas. A fé, por sua vez, nos posiciona para percebermos e celebrarmos o cuidado constante e amoroso do Pai. Apesar dos dias ruins ou condições aparentemente desfavoráveis, receba a porção de Deus pela fé e frutifique para a sua glória. Que a sua presença por causa de Jesus transforme ambientes. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente fica esperando algo acontecer para realmente a gente se posicionar. E o que eu quero falar com você nessa manhã? Onde nós estivermos, nós devemos realmente brilhar. E esse brilho é um brilho que não vem de nós, porque nós não somos capazes de nada. Nós somos incapacitados, mas Deus, Ele nos capacita. Então, se você nessa manhã tomar a decisão de realmente começar a deixar Deus preencher você com o amor dele, não vai existir mais espaço para nada. Se você permitir que o seu coração ele se encha de fé, a esperança ela vai começar a crescer em todas as suas ações. Então você vai agir com fé e a esperança vai vir. Então você vai orar e você vai orar já enxergando o quê? A cura. Você vai orar e você vai enxergar, você vai buscar no mundo espiritual a restituição daquele casamento. Então o que acontece? Quando nós oramos e nós não colocamos em exercício a nossa fé, são simplesmente palavras que nós vamos proferir com a nossa boca. E Deus, Ele quer uma oração que saia aqui, de dentro de nós. Então, Deus, Ele quer duas coisas. Ele quer o nosso coração e Ele quer a verdade. Então, você já fez a entrega dessas coisas para o Senhor? Você já entregou para Ele o seu coração? Você é realmente uma pessoa que não encobre os seus erros? Você é aquela pessoa que, quando comete um deslize, um pecadinho, né? Como a gente gosta de falar, você confessa para Deus e você tem alguém com quem você possa realmente também despojar, colocar para fora aquela coisa, aquele seu erro. E essa pessoa, ela consegue te ouvir e ela consegue orar com você para pedir ao Senhor que te perdoe. E outra, você é capaz de não errar, não voltar a cometer aqueles deslizes que você já cometeu? Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você pecar e voltar a pecar novamente daquele mesmo pecado, comece a fazer uma visita para dentro de você mesmo. Para dentro de você mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente acha que porque Deus ele é bom, ele é misericordioso, ele tem a obrigação de ficar nos perdoando nas mesmas coisas. Então o que eu tenho para dizer para você? O erro, ele nos faz crescer. Quando a gente erra, essa quantidade de erros, de fracassos, que vão fazer com que realmente a gente obtenha o sucesso e o resultado na nossa empreitada.
Só que, se você está errando na mesma coisa, pare tudo agora e comece a refletir. Comece a analisar e ver qual é a brecha, o que você está cometendo ali de falta de vigilância. Porque eu era professora de matemática e eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tive muita dificuldade para fazer a faculdade de matemática, para concluir. Por quê? Porque eu não tinha todo aquele conhecimento, aquela base para eu fazer uma faculdade, porque eu fiz escola técnica e na escola técnica eles dão mais foco nas matérias técnicas. Então eu não tive aquela matemática pura, aquela base forte para realmente cursar uma faculdade de matemática. Então eu tive dificuldade demais. Então eu às vezes, gente, tinha que fazer um exercício 15 vezes. Então eu aprendia através da repetição. Por quê? Porque eu não tinha uma base, eu não tinha algo sólido para eu me apoiar. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para poder explicar a você? Será que a sua base, a sua fé está em cima de uma base sólida? Será que essa sua caminhada hoje, apesar de você dizer que conhece Jesus, apesar de dizer que tem experiência com Ele, será que está apoiada em algo sólido? Será que as distrações que vão vindo pelo caminho aí, que você está caminhando e vem distrações, os ruídos, será que não estão fazendo com que você realmente não olhe para Jesus? Fazendo com que você realmente não olhe para Deus? Porque se você tirar os seus olhos dele, você vai perder o rumo. Por quê, gente? Porque o diabo, ele pode não ser criativo, mas ele é inteligente. E ele vai bater exatamente aonde ele sabe que existe uma fraqueza. Então, se você se sente enfraquecido de repente nessa área da sexualidade, confesse a Deus a sua fraqueza. Encontre um irmão, se você é homem, converse com esse irmão e realmente despoje, derrame sobre ele qual é a sua ferida. E vocês juntos vão orar. Se você, mulher, que está me escutando, tem uma fraqueza, de repente, na área da fofoca, na área da falação, você gosta de falar da vida dos outros, sente prazer por isso, confesse para Deus e encontre uma irmã que você possa realmente despojar, que você possa contar para essa pessoa as coisas que você anda falando da vida dos outros. E que essa pessoa possa realmente orar com você, que vocês possam fazer a entrega para Deus. E por que eu estou frisando se você é homem, para buscar um homem para despojar? Por que eu estou falando com você, se você é mulher, busque uma mulher para despojar? Por quê? Para que homem e mulher, ao despojar um para o outro, não confundam as coisas. Então nós precisamos ser vigilantes. Eu não estou sendo quadrada. A minha vida toda, a maioria dos meus amigos eram homens. Mas hoje, eu observando a minha vida lá atrás, eu posso realmente afirmar para vocês, através da minha experiência e através dos estudos, através de toda essa visão espiritual que o Senhor ele vem realmente a cada dia me dando mais entendimento e mais sabedoria. Eu observo lá atrás a minha vida e eu vejo que alguns dos meus amigos, eles queriam mais do que uma simples amizade. Então, se você tem algo para falar a respeito de sexualidade, algo que é uma dor, que existe uma ferida dentro de você e você é mulher, não despoje com um homem. Por quê? Porque aquilo dali, não tem aquele ditado que fala, eu não gosto muito de ditado, mas
eu acho interessante esse. O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, de repente, ao despojar a sua dor, você de repente pode encontrar um problema maior, tá? Então, assim, a gente deve estar em constante vigilância, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. O que é isso? Ele está aqui, ó, volteando a Flávia. Para quê? Para que a Flávia abra uma brecha. Então, gente, com o diabo, não é tipo assim, você abrir uma beiradinha assim da porta. Não! Com o diabo, se você abrir uma frechinha, ele mete o pé e ele entra, tá? Então, bem grosseiramente falando, mete o pé e entra, tá bom? Pra quê? Pra que você entenda que ele não é educado. Ele não vai falar assim, ah, não, vou esperar a Flávia abrir um pouco mais a porta. Não! Ele, se tiver uma frechinha, a primeira bobeadinha que você der, ele vai entrar. Diva, bem-vinda, seja bem-vinda, que Deus realmente possa te abençoar, né? Ele já nos abençoou. Deus, ele já fez tudo o que podia ser feito por mim e por você. Então, não fique esperando o agir de Deus, porque ele já agiu. Agora, quem tem que entrar em ação é você. Então, eu, durante muito tempo da minha vida, eu fiquei lá destruída, derrotada, achando que eu era uma coitadinha. E eu era mesmo. Eu era uma coitadinha e eu pegava as minhas dores, as minhas feridas emocionais, e eu segurava essas feridas como se elas fossem um ursinho. Aquele ursinho que a gente agarra e vai dormir abraçadinha com ele, sabe? Então, era isso que eu fazia com as minhas feridas emocionais. Eu cuidava delas e eu falava assim, feridinha, fica aí, porque eu gosto de você. Porque eu, quando me sinto, eu sinto dor, eu conto para as pessoas a minha dor e as pessoas sentem pena de mim. Gente, eu gostava dessa pena das pessoas. Então eu falo com você, você não foi feito para ninguém sentir pena. Você não foi feita para pessoa olhar e falar assim, ai, coitadinha da diva. Ah, oh meu Deus, a Lucimar, não dá certo na vida. O Mateus, olha lá, gente, o Mateus quebrou de novo. Então não é para isso que Deus nos fez. Deus nos fez mais do que vencedores. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, nós fomos feitos mais do que vencedores. Então por que você não toma posse dessa palavra? Por que você não acredita na verdade que Deus fala com você? Por que você escolhe acreditar nas mentiras que o inimigo diz contra o seu respeito? Então, eu convido você nessa manhã para realmente tomar uma decisão. Hoje são 23 de dezembro. Estamos a 8 dias do final do ano. Então, 2020 praticamente já terminou. E aí, nós brasileiros, eu me incluo nisso, né? Nós esperamos o ano virar. Pra quê? Pra gente fazer um monte de promessa mentirosa que não vai cumprir. Então, o que eu tenho pra dizer pra você? Pare de besteira e decida realmente hoje ser diferente. Na realidade, decida ser o que Deus te chamou para ser. Pare de acreditar nas mentiras que o inimigo, que o diabo conta a seu respeito. Então aqui, ó, a diva tá dizendo, o diabo é mal educado, diferente do nosso Deus, que bate a nossa porta e ele espera nós abrirmos. Então é isso. Deus, ele é educado. Deus, ele fala baixo. Às vezes o nosso Senhor, ele nem fala. Sabe por quê? Porque ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a sua petição. Então, o que você precisa? Na área financeira, você tá cheio de conta, atolado de dívidas e não sabe o que fazer? Então, antes de eu te dar a solução, eu tenho uma coisa para te perguntar. Quando você foi fazer essas dívidas, essas contas, você perguntou para o Senhor
Ou você saiu fazendo e acreditando que Deus ele ia te honrar? Você ganha aí 2.000 por mês. Fez uma conta de 5.000. Deus, ele é Deus sim, que opera milagres. Deus é o Deus do impossível. Mas você consegue entender que quando você colocou o seu pé aonde você não alcançava, você correu risco sozinho? Então a gente tem esse hábito de achar que a gente faz as coisas sozinhos, as lenhas da nossa vida, sabe? As más escolhas. A gente faz tudo sozinho. Eu garanto que quando você foi fazer essa compra aí de 5.000 reais, você não perguntou para Deus se era para fazer. E outra, gente, não era nem para perguntar para Deus. É só pegar o quê? Um pedaço de papel, uma caneta e colocar lá, ó. Quanto que eu ganho por mês? Quanto que eu tenho já de contas? Eu pago aluguel, eu pago água, luz, o gás, a comida. Dos 2.000, já 1.500 já vai embora. Restam 500 reais para eu passar ali o mês e para eu fazer aí uma prestação nova. E eu fiz uma prestação de 1.500. Aí eu pergunto para você, vai dar? Não. E aí, depois que a gente entra no negócio, a gente começa a pedir para Deus. E eu fico imaginando Deus sentado no trono, com a mão na cintura, falando assim, meu Deus, será que essa menina não entende que ela ganha 2.000 e ela não pode gastar 3? Então é mais ou menos assim que funciona. Não precisa ter formação de coach. Eu sou coach financeiro, eu tenho formação, eu sou formada em matemática, mas não precisa ter o estudo que eu tenho para ter o entendimento que nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Se você quer comprar algo, construa uma nova renda. O que quer dizer isso? Você ganha 2.000 por mês. Você quer comprar, por exemplo, uma TV de 65 polegadas. Comece a fazer alguma coisa. Bordar, fazer um crochê, fazer bombom, vender alguma coisa. Então, o que acontece? Construa uma renda extra. Porque você, com o que você ganha hoje de salário, você não pode aumentar aí as contas que você tem. Faça potes. O que são os potes? Quando eu fiz o coach, né, com o Roberto Navarro, pelo Instituto ICF, ele ensina nós a fazermos potes. Ele nos ensina, né, a nós termos pote. Então, por exemplo, se você quer viajar para algum lugar, arranje uma caixinha ou uma conta no banco, por exemplo, às vezes você tem uma poupança e coloque lá aquele dinheiro, coloque ali dentro do potinho, escreva lá, ó, Cabo Frio, escreva lá, Fernando de Noronha e vai colocando o dinheiro ali. Agora, para você caminhar de maneira assertiva, coloque meta. Quanto você vai colocar de dinheiro ali durante o mês? Uma outra coisa muito importante também, que isso eu aprendi com Paulo Vieira na Febracis, é que nós devemos nos pagar primeiro. Então, você vai receber, o seu salário vem, se você ainda trabalha ainda com a carteira assinada, né, se é concursado. O seu salário chega. Você deve se pagar primeiro. Você deve pegar 5% daquele dinheiro e investir em você. Você pode arrumar o cabelo, de repente fazer sobrancelha, as unhas. Pegue aquele dinheiro e se pague. Porque você não pode receber, pagar todas as contas e não tirar um dinheiro para você. Então, você deve se pagar primeiro. Por quê? Porque isso vai fazer com que você alimente coisas dentro de você mesmo, tá bom? Então, olha só. Pessoas lindas, maravilhosas. Muito feliz de estar aqui, tá bom? Mais um dia, mais uma vez. E vou orar pra gente poder finalizar. Amanhã tem live depois de amanhã, tem live todo dia. Eu não vou parar as lives de 8 e 3, tá bom? E eu quero perguntar a vocês, porque eu quero começar a fazer as lives um pouco mais cedo. Por quê? Porque tem pessoas que esse horário de 8 e 3 já foram para o trabalho.
mas eu quero a opinião de vocês que estão comigo todo dia de manhã. Se esse horário de 8h03 tá legal, a gente vai manter. Se vocês concordarem, a gente vai colocar a live um pouco mais cedo, tá? Então depois a gente vai trabalhando em cima disso daí, mas até a virada do ano eu vou manter às 8h03 e quem sabe eu consiga nesses dias ainda fazer uma às 7h03 e uma às 8h03, de repente mais curtinha, mas para começar a fazer um teste, tá bom? Senhor, eu te agradeço, meu querido Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, nesse dia lindo e maravilhoso que o Senhor já fez para nós. Que nós possamos, meu querido Abba, Pai, a acessar esse depósito espiritual que tem o nosso nome, papai, e que está aí no mundo espiritual. Que eu, Flávia, possa acessar a cura, a libertação, todas as coisas que eu necessito para cumprir o meu propósito aqui na Terra. E que todos os que estão me ouvindo, que os que ainda vão me ouvir, também possam aprender a acessar esse depósito que tem o seu nome. Amém. Olha, um beijo e gratidão, gente, pela vida de vocês. Um beijo.